Foi aqui que nasceu. Foi, sim, senhor. Há quantos anos? Há 72 anos. Onde é que nasceu? Eu nasci a 13 quilómetros daqui de Penha Garcia, na Raia de Espanha, num local chamado Salva-Leão. Já é espanhol, mas eu nasci lá, claro. Já era um território espanhol? Não, é território português. Só que o nome ali dá o Salva-Leão, que era uma aldeia antiga que havia ali. Aquilo foi arrasada pelos... Foi pelos muros, foi para... Que havia ali uma polémica que fica entre dois rios. Entre um rio espanhol e um rio português, que é o Eres. E então eles dizem que não queriam pagar direitos nem à Espanha, nem a Portugal. Quando vinham com os espanhóis, diziam que pagavam aos portugueses. Quando vinham com os portugueses, diziam que pagavam aos espanhóis. Pois lá devia de haver um acordo, e então aquilo foi arrasado. Lá aí há uns 2, 3 quilómetros, que até marcaram aquilo, o cabeço dos tiros, que foi dali, que deram para lá, e aquilo era tudo amuralhado. E então eles destruíram aquilo tudo. E era lá que os seus pais viviam? Nós vivíamos, o Salva-Leão deste lá, era a 500 metros do rio, e era mais, a aldeia, era, aquela localidade, era outros 500 metros na Espanha. E era uma família numerosa? Nós éramos uma família numerosa, não? 9 irmãos e os 2 pais. Mas nunca chegamos a juntar os 9 em casa, porque quando a minha irmã mais velha casou, nasci eu. Assim que éramos em casa 8 e os meus pais 10, vivemos. Quer dizer que ainda tinham uma diferença de idade muito grande entre os irmãos? Que a minha irmã tinha uma diferença, acho que é de 21 ou 22 anos. Os outros só depois há uma diferença também. Uns de 15, outros de 10, outros de 4, outros de 6. E era assim as famílias muito numerosas? Era nessa altura as famílias muito numerosas. Os seus pais viviam do campo? Os meus pais viviam do campo, da seara, tinham animais e vivíamos do campo. E esteve lá na casa dos seus pais até que idade? Estive lá nos meus pais até que fui para a tropa, até aos 20 anos. A tropa fui assentar praça em Elvas, com a aprendizagem de condutor. De Elvas tirei a especialidade, fui para o Porto, para a especialidade, e dali vim a Castelo Branco um mês e fui mobilizado para a Guiné, onde estive 28 meses e meio. 3 anos da vida que foram ao ar. 6 meses que estive cá em Portugal, com 28 e meio. Que recordações é que tem dessa ida até à Guiné? Tenho recordações boas, podia ser pior. Tivemos combates, perdemos colegas e etc. Consigo, daqui de Penha Garcia, foi mais algum jovem? Daqui não, havia lá, pois lá a gente encontrou-se lá muitos, que havia lá muitos. Havia lá muitos jovens aqui de Penha Garcia, da minha irmã, praticamente da minha idade. Estávamos lá muitos, e outros mais novos, 1 ano ou 2 anos, mas chegamos lá, uma vez juntamos lá, acho que éramos uns 10 ou 12. Fizemos lá uma almoçarada, para a gente esquecer aquilo que havia, em Bissau mesmo. Ao regressar, o que é que um jovem de 23 anos foi fazer da vida? Quer dizer, eu aqui, a minha atividade aqui era contrabando. Passar café para a Espanha e trazer algumas mercadorias espanholas para cá também. Fui desde os 14 anos até aos 20, foi o que fiz. Iam muitos jovens daqui fazer o contrabando para a Espanha? Havia aí muitos, mas não, era mais nós do campo. Era mais o pessoal do campo, sabe? Aqui o pessoal da vila iam para aqui a trabalhar, iam para as vindimas, para o Ribatejo, para a azeitona,
E também havia alguns, mas nós, os do campo, o pessoal que vivia no campo, há que quase tudo praticamente tinha essa atividade de contrabando. Era para ajudar o sustento da família? Claro, o sustento da família, a gente sempre se ganhava um bocadinho mais, não era? Cá a trabalhar. E é claro, uma coisa que a gente fazia com gosto. Ainda estava solteiro nessa altura? Sim, estava solteiro. Casei depois aos 20 anos, ainda não tinha 20, casei em abril, 19, depois fiz 20. E depois fui para a tropa vim, ainda comecei outra vez na mesma atividade, o contrabando, mas isto já se tinha, entretanto, já se tinha dado o 25 de Abril e as coisas já estavam a mudar, já não era a mesma coisa, está a perceber? Já era mais livre, já levavam o café com os carros para a estrada, já tinham a autorização, então depois fui lá 2 ou 3 vezes e a coisa correu mal, e então a minha senhora já tinha estado em França e começou a apertar comigo e fomos para a França a procurar uma vida melhor. Ainda no contrabando, que produtos é que levava e que produtos é que trazia? Para lá levávamos café e tabaco. E para cá trazíamos várias coisas, calçado, bombazina, havia umas peças de bombazina que a gente trazia de lá para cá fazerem fatos, etc. Casacos e coisas assim, né? E várias bebidas, conhaques, chocolates, caramelos, aqueles caramelos, como chamam cá, os caramelos vaquinha, eram de leite, aquilo eram muito bons, o pessoal gostava muito. E trazíamos várias coisas, trazíamos também aquele tabaco espanhol, que havia, os velhotes gostavam daquilo, como era mais barato, pois os cigarros eram muito grossos, e eles enrolavam e faziam 2. Ia por conta própria ou ia à frente? Era por conta própria. Era por conta própria. Éramos mais ou menos uma família, irmãos e cunhados, e trabalhávamos praticamente todos em conjunto. E alguns sobressaltos? Quer-nos recordar alguma vez que teve? Foi uma vez, além por lá de Moraleja, tiraram-me o cavalo e tive que vir a pé. Portanto, fiz 30 e tal quilómetros a pé. Mas trouxe os produtos? Não trouxe, não, a polícia ficou com tudo. Os carabineiros, os espanhóis, não é? E outras vezes, claro, tínhamos assim ataques de noite, tínhamos aquelas surpresas, eles davam-nos uns tiros e tal, e a gente lá se conseguia safar. A gente, quando corria tudo bem, era uma festa. Tínhamos prazer naquilo que fazíamos. Tinham locais próprios onde pernoitavam? Quer dizer, pernoitar, não, porque a gente ia daqui, balávamos aqui da fronteira, da raia, íamos toda a noite a andar para a Espanha fora. Então fazíamos 40, 35, 40 quilómetros, e às vezes até mais, e que era para entregarmos a mercadoria que a gente levava. Porque se a gente parasse assim pelo caminho era mais complicado. Do lado espanhol? Do lado espanhol. Estava a pessoa para vos... Do lado espanhol já tínhamos lá as pessoas indicadas que vinham a buscar a mercadoria, café, etc. Quer dizer que na rota do contrabando nunca havia um caminho fixo? Não, tínhamos vários. Tínhamos aqui, se você quer, um raio de 10 km, tanto passávamos mais para cima, como mais para baixo, que era para a gente não passar sempre no mesmo sítio. Então, depois esteve no contrabando quantos anos, mais ou menos? Desde os 14 aos 20. Até que conheceu a sua senhora e ela desafiou então para a imigração. Já tínhamos casado, já estávamos casados. Quando fui para a guerra já estava casado. Começamos a namorar na escola, praticamente. A sua senhora também é de Penha Garcia? Também é natural. Somos os dois naturais de Penha. Penha. E conheceram-se aqui na escola? Conhecemos na escola, lá no campo. Havia uma escola entre aqui onde eu nasci, mais ou menos a 6 km,
5h30, 6, havia uma escola que fez o Conde do Balfetos, que lhe chamava o Conde da Ponte. Fez lá, porque ali no campo havia muitos rendeiros, está a perceber? Uma vez pus-me a contá-los assim por alto, que eu conheço aquilo mais ou menos, havia alguns 80 ou 90 caseiros. É claro, cada um tinha 4, 5 filhos, o meu pai de 9, e então e ali o Conde também tinha lá muitos criados, e também todos tinham filhos, e eles então decidiram fazer ali uma escola. E a gente foi lá na escola que se conheceu. Andemos lá 4 anos juntos na escola, desde a primeira à 4ª classe. Só fez até à 4ª classe? Só fiz a 4ª classe. Eu depois ainda quando houve um primo meu que foi a estudar, vou fazer o bilhete, ainda disse aos meus pais, pai, eu também queria estudar. Não há nada. É preciso para trabalhar. Naquela altura era assim. E assim, olha, por aqui ficamos assim na lida do campo. Na escola eram muito jovens nessa altura? Na escola acho que chegamos a ser, se não tenho boa memória, chegamos a ser alguns 45. Havia as 4 classes, era a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª. A professora tinha as 4 classes. Já era uma escola mista ou ainda? Era mista, não, era mista. Era mista. Rapazes e raparigas? Rapazes e raparigas, era tudo. Na mesma sala. Havia, e as classes tinham uma média de 15 a 6 miúdos por classe. Sobretudo na primeira e na segunda. Depois na terceira e na 4ª já iam reduzindo. Já ficavam menos. E porquê? Iam abandonando a escola? Não, quer dizer, iam fazendo exame, outros eram já mais velhinhos e outros depois saíam. Onde é que fez o exame da 4ª classe? Na Idanha Nova. Fui para lá, para a casa de uns amigos, estive lá 3 dias, até que fizemos exame, depois viemos embora. Naquela altura a caminhonete aqui era uma vez por semana e não havia transportes, então a gente foi para lá e ficou lá. Era difícil haver transporte para a sede do concelho? Para a sede do concelho era difícil. Havia um autocarro por semana? Não, por dia, acho que era por dia. 1 a 2, um de manhã, outro à tarde, uma coisa assim, parecia. Nós estamos a falar desse tempo de Penha Garcia, já havia água canalizada e luz? Não, sim, água havia, nas casas não, nem água nem luz. Quer dizer, nessa altura, quando eu fiz a 4ª classe, aí já havia água. Quando fiz a 4ª classe já havia luz. Água não, luz. Água ainda não havia, a água já foi depois, acho que a água já foi nos anos 70, salvo erro. A luz já havia, acho que era até à 1 da manhã ou até às 2, e depois voltava às 5, que era para o pessoal ir a apanhar a caminhonete, ir para a Idanha ou para Castelo Branco. Depois havia ali um intervalo entre a 1 ou 1h30 e às 5 da manhã não havia luz nas ruas. Já havia pouca, mas naquela apagavam-na mesmo completamente. E havia muitas dificuldades? Havia muitas dificuldades. A luz faltava muito. Aquilo não era como agora. E era fraquinha, a luz era fraca. E dificuldades nas famílias, nas pessoas? Sim, também havia. Havia dificuldades. Quer dizer, o pessoal trabalhava e iam safando para comer e para vestir, mas assim para juntar dinheiro e para essas coisas, nada. Mas não havia fome? Não havia, não. Fome não havia. Lá havia um ou outro que... Mas não... Eu, graças a Deus, nunca passei fome. Eu sempre para comer e eu sempre... Em casa havia tudo. Portanto, a gente nunca... Nunca lhe faltou nada? Sendo uma família numerosa? Graças a Deus nunca faltou nada. Mas, ao princípio, os meus irmãos, acho que ainda assim terão... Mas não foi nada de alertante. Até que então decide, já casado,
fazer uma experiência de imigração, que era muito comum nos jovens da sua idade aqui de Penha Garcia imigrarem? Naquela altura eram mais as pessoas de idade, mais velhos que eu. Os mais velhos que eu. Eu já fui quase praticamente dos últimos. Foi com 24 anos. Tinha feito 24 em julho e eu fui em setembro, uma coisa assim. Ainda não tinha filhos? Não tive. Já foi depois. Foi só o Quando fui para a França, a minha senhora acho que já ia grávida. E foram para que zona? Paris. Não, fomos para Seine-et-Marne, no departamento de 77, que era, não sei se vocês têm ouvido falar, no famoso Champigny. Praticamente foi onde começaram a ir os imigrantes daqui de Penha Garcia. Os que havia lá muitos viviam naquelas barracas, naquelas sanzalas. E a gente estava lá ao lado. Estivemos lá, o meu sogro já lá morava. E o meu sogro e a minha sogra que moravam lá. Então a gente foi lá para a casa deles. E depois estivemos lá à volta de um ano. E a seguir um ano, um amigo trouxe-me para Paris para trabalhar. E já ficamos em Paris até os 20 e tal anos, 30 e tal que a gente lá esteve. Mas quando foi para lá já foi com uma proposta de trabalho? Não foi nada. Então como é que surgiu o trabalho? O trabalho depois lá, a gente comecei assim a fazer um pescatezinho por aqui ou por ali, assim não tinha documentos para trabalhar, não podia trabalhar, não é? Quando fala em pescates, que tipo de trabalho? Era o que aparecia, um jardim, uma coisa qualquer. Andei lá um mês e pouco de manobra, a dar servidão aos pedreiros, mas isto aqui não dá muito para o meu. Depois vim para Paris, comecei a fazer limpeza, aquilo já era assim um bocado mais distinto, andava para aqui, para ali, e um trabalho mais leve, mais próprio, não era? As limpezas eram em casas particulares? Não, era escritórios. Em escritórios? Escritórios. E também fazíamos casas, mas era escritórios grandes, de 15 e 20 andares. Quando eu comecei lá a trabalhar, tinha à volta de uns 700, 800 empregados. Depois fui crescendo. E a língua? Foi dificuldade para si, Sr. António? A língua não, que eu sou um bocadinho... Não tive grande dificuldade na língua. Não tive grande dificuldade, porque, já lá tinha a minha senhora e umas cunhadas, e tenho uma cunhada que fez lá a escola. Então em casa já começamos a falavam o francês, ela depois explicava, e depois televisão, a gente via a televisão, e por umas coisas foram-se tirando as outras. E eu para as línguas não sou assim dos mais tolos, como se diz. Eu falo espanhol correto, francês, português. E o espanhol aprendi assim ali na fronteira, que era raro o dia que não falava espanhol, porque tínhamos muitos vizinhos espanhóis em volta. E aqui em Penha Garcia também, houve sempre muito essa facilidade? Também, aqui também, sim. Também há possibilidades, vem aqui muito espanhol. Agora, naquela altura não era tanto. Aquilo era um bocado mais complicado. Naqueles tempos era assim... Não havia, já vinha cá, mas não é como agora é uma loucura. Os espanhóis agora, os filhos. Quantos filhos teve? Tem dois. Dois filhos? Dois filhos. Rapazes? Sim, dois rapazes. Os filhos ainda estão por lá? Estão lá, os filhos e 4 netos, está lá tudo. E os filhos falam o português correto, os netos já não, porque as noras são francesas. E é claro, ao ser um francês e o outro português, tantos em casa, praticamente a fala vai mais ao francês que ao português. Ao nascerem lá, registou-os lá? Estão registados, têm nacionalidade francesa? E cá, têm as duas. Têm as duas nacionalidades. Resolve regressar. O que é que o levou a voltar à sua terra natal? Regressar à terra natal, a gente sempre gostou muito disto. Pois é claro, o nosso Portugal é o nosso Portugal, não é? E lá, a gente agora, a reforma também não é por aí fora,
e lá para viver lá com a nossa reforma não dava, era complicado, seja de uma maneira que tenha casa ou que há aquelas pessoas que têm casa e tudo, mas mesmo assim é mais complicado a viver lá que aqui, não é? Voltou, construiu aqui já tinha a casa construída, estava em França, construí a casa, acabei de construir em 83. Era onde vinha uma vez por ano? Vinhamos uma vez por ano, às vezes duas, mas pronto. Depois os filhos também gostavam muito de cá vir e pronto, ficamos assim e a gente decidiu, então viramos para aqui para o resto da nossa vida, vamos a ver como é que isto vai. E é aqui que gostava de ficar? É aqui que vamos ficar, se Deus quiser é aqui que vamos ficar. Hoje, Espanha Garcia está muito diferente. Está totalmente diferente. No seu entender, para melhor? Sim, melhor. Antigamente, isto aqui onde a gente mora, não existia nada. Isto era tudo um campo de árvores. Aqui, praticamente, aqui neste raio dos 500 a 600 metros, não existia casa nenhuma. Eu já me lembro destas casas serem todas feitas. Gente, quando éramos putos, vinhamos por aqui e andávamos aí pelas árvores aos ninhos de pássaro. As casas era tudo lá em cima. Era tudo ali de onde está o carro de combate para cima. Para baixo não havia, era raro. Só havia algumas cortes, os palheiros, como chamam cá em Espanha Garcia, para os animais e assim. Mas do resto, casas assim lá havia uma casita ou outra. As pessoas viviam lá. Uma quinta, um bocado de terra que tinham, mas praticamente a aldeia era dos carros do carro de combate para cima. Então cresceu muito a aldeia? Cresceu. Desde que começou a haver a imigração, aqui estas casas, os imigrantes começaram a fazer casas, e depois alguns cá também, cá naturais também de Espanha Garcia também fizeram. Há pouco disse que hoje vê muitos espanhóis na aldeia. O turismo também trouxe muito desenvolvimento? O turismo também trouxe muito desenvolvimento para aqui também. Lá para trás, ali para os lados do Chamões Fragas, os moinhos, aquilo estava tudo abandonado. Depois restauraram aquilo tudo, está a praia fluvial, que era o Pego, e restauraram aquilo tudo. Isto trouxe muita convivência para a aldeia. E condições de vida? Hoje, Espanha Garcia tem escola, tem centro de saúde? Tem escola e tem um centro, tem uma saúde e tem... Escola é só infantário já, o resto já vai tudo para a Idanha e por aí. Tem também a casa dos reformados, não é? Também tem ali dos velhos, centro de dia de velhos. Isso também pesou na vossa vinda para cá, ver que a aldeia já tinha centro de saúde? Sim, que já tinha, pois que era muito, mesmo agora, muito pessoal. Diz que não quer vir para cá porque têm medo dos centros de saúde, que temos um problema qualquer, temos que ir a Castelo Branco, Idanha, Nova e assim. Mas sente-se seguro? Sim, a gente, mais ou menos, já temos aqui o médico, antigamente não havia cá nada, não havia um enfermeiro, não havia aqui nada, havia aí um senhor que era barbeiro, arrancava os dentes e assim tudo lá, está a perceber, não havia enfermeiro, dava umas injeções, as pessoas iam ao médico e ele depois dava as injeções. Mas não havia cá nada disso, não havia cá nada. O Sr. António recorda-se desse trabalho de ir lá ao barbeiro? E a arrancar os dentes, a ferro frio, não havia cá anestesia nem nada. Depois naquela altura doía o dente, chegava ali, um alicatezinho à maneira, tal, e o gajo mandava ali 2 gritos e dentro de fora. Depois fazia o papel do médico, eles já diam, davam as dores, tomas isto, tomas aquilo, davam os medicamentos, trazíamos a pastilha além da Espanha que chamavam Loptalidon, não sei se você ouviu falar, eu vinha de Espanha para cá, e que era bom para as dores da cá, o melhoral e essas coisas assim, que vinha de Espanha para cá, ainda trouxe alguns.
E eram essas pastilhas que ele também Ele dava também às pessoas para quando tinha dor de dentes ou certas coisas. Era coisa. E hoje, no seu entender, o que é que faz falta na aldeia? Na aldeia hoje não sei, não sei o que é que... Assim, uma coisa de atividades, que houvesse mais atividades, o pessoal, mas também o pessoal já não é como era, já não há pessoal também. Mas há muitas atividades culturais. Sim, agora já têm um rancho folclórico, já têm os cavaquinhos, já têm aí certas coisas mais, mas pronto, ainda fazem os passeios, fazem os convívios daqui ou dali, também já ajuda muito a aldeia. O Sr. António alguma vez pertenceu a alguma coletividade? Aqui não, nunca tive, claro, não tive cá, não estava cá, nunca passei assim. Não. E agora, Sr. António, como é que ocupa os seus dias de reformado? Como é que é o seu dia-a-dia? O meu dia agora, por aqui, tenho aqui um quintal, tratar da horta um bocadinho, por aqui ou ali, com os amigos, um dia fazemos um almoço, outro dia fazemos um jantar e vamos andando. Ou de parte da tarde vamos até ao café jogar umas cartas com os colegas. Vai-se a gente ocupando assim também. Trabalhar também já não dá muito. A horta é só para consumo? A horta é só para consumo da casa, sim. Só para consumo da casa. E ainda faz um pouco de tudo na horta? Tinha tudo. E este ano não fiz muito porque estive lá muito tempo em França. E por normal, na altura de plantar os legumes, eu não estava cá. Então o meu irmão ali do lado ainda me plantou cá umas coisas, uns tomates, uns pimentos, e agora, é claro, eu umas cebolas, e agora, claro, ocupo-me disso. Ainda bem, graças a ele. Senão, mas quando tenho assim, tenho tudo, há cá tudo um bocado. Tomates, pimentos, cebolas, queria sair tudo para a gente, feijão verde, tudo. E animais, não tem? Não, ali embaixo. Sim, eu tenho além, no lado do vizinho, além um primo que é primo, tenho lá 3 galinhas para ter ovos para casa. Sr. António, se o tempo parasse aos seus 20 anos, o que é que teria mudado na sua vida? Aos 20 anos, sei lá, aos 20 anos ainda não tinha grande experiência A experiência dos 20 anos era só contrabando e trabalho no campo. Não se arrepende de nada de ter emigrado? Não. Foi a melhor proposta que fez? Foi a melhor coisa que a gente fez. Mas apesar de ter emigrado, tem este amor tão grande à sua terra que teve que voltar? Sim, teve que voltar. O amor à terra falou mais alto? Voltar, tenho amor pelos animais, cavalos, gosto muito dos cavalos. Agora, eu, quando cá vinha, sempre ia por ir montar a cavalo. Agora que já não posso. O peso é muito, porque naquela altura pesava 67 quilos. Você passava-me aí com o cavalo a correr para a frente e eu saltava-lhe para de cima e passava de um para o outro. E hoje já não dá para isso. O gosto de montar a cavalo do tempo do tempo do contrabando. Hoje fazia 30, 40 quilómetros a cavalo. Eram seus os cavalos? Eram meus. Eram do meu pai, meu irmão. Trabalhávamos todos em conjunto. Depois meus irmãos foram para a tropa, fiquei eu. Depois foi. Os cavalos eram de casa. Pertenciam à casa, ao pai. Então, quando iam em contrabando, iam em família? Íamos em família. Quantas pessoas? Quantos irmãos? Os irmãos chegamos lá a andar 4. 4 chegamos a andar em conjunto. Temos um que é mais velho, também lá andou, mas esse comigo já nunca andou. Mas 4 chegamos a andar, os 4 mais novos. Chegamos a andar os 4 juntos. Fazer viagens daqui para a Espanha juntos e ir e vir. Mas andávamos sempre mais ou menos um ao pé dos outros, né? Para ver se, porque às vezes éramos 15, 13, 14, depende dos cavalos, não é? Aquilo ia tudo em fila e a gente procurava mais ou menos, às vezes houvesse um... E depois os animais também estavam uns com os outros, conheciam-se e então eles iam
mais aconchegados. Para não fazer... Iam mais à vontade. Barulho faziam que aquilo lá andava de noite. Claro, Mas eles iam mais, prontos, conheciam-os todos uns aos outros. Iam mais à vontade. Quem é que era mais difícil de dar a volta? Eram os carabineiros do lado espanhol ou a guarda fiscal do lado português? Não, os carabineiros era mais difícil. O coisa do tempo do Franco, aquilo era diferente, não é? Eles era proibido e eles, os espanhóis, não brincavam. Tanto que a nossa guarda fiscal dava-nos tiros e etc. Mas o espanhol atirava o animal a matar para apanhar o contrabando. Eram mais rigorosos. Era mais rigoroso. Então, temos aqui pessoal em Penha-Garcia com ferimentos da Guarda Civil dos Carabineiros. Nunca teve nenhum susto dessa natureza? Não, graças a Deus. Sim, uma vez ainda me deram um tiro num cavalo, furaram-lhe uma bala, furaram-lhe uma perna. Eu tive sorte, não pareceu nada, mas bom, aquilo curou-se, também não lhe partiu a perna, porque se lhe partisse a perna também me o apanhavam. E eu, aquilo... Mas também mais assim de coisas nunca tive. Foi então, quando andava no contrabando, que se deu o 25 de Abril. A Revolução em Portugal assistiu a esse período. O 25 de Abril havia 15 dias que eu estava, 14 dias que eu estava aqui, tinha vindo da Guiné. Cheguei dia 4 de Abril de 74. O que é que se recorda desse dia? Recordo desse dia, eu tinha um rádio lá em casa, claro, a gente... de manhã, acordava de manhã, não é? Punha assim um bocadinho de música e depois tornava a adormecer. E aquele dia, não sei, dei uma volta ao rádio e o rádio não tinha emissora nenhuma. Não apanhava posto nenhum. Eu disse, e eu apaguei o rádio. Já, se calhar são as pilhas. Mas na minha ideia aquilo não estava bem. O que é que isto foi tanta coisa? Ninguém sabia nada. Daí a bocado deu-me na cabeça, acende a luz, diz, mas o rato tem pilhas, tem tudo. Começa outra vez a dar a volta. Era manual, e cai num posto espanhol. E diz, e só ouviu, as forças espanholas estão em Badajoz, prontas a atuar, helicópteros e carros. E um coup de Estado, disse, um golpe de Estado em Portugal. Saltei logo da cama, disse para a mulher, a mulher já tem a guerra outra vez. Saltei logo da cama. Foi um choque mesmo assim. Vais vir da guerra e agora aparecer aqui outra vez. Foi um choque grande. Chocou-me mesmo assim. E a vida mudou muito? Claro, já fez mudou. Sentido tudo, a liberdade, essas coisas todas, não é? A liberdade, a gente tinha mais liberdade em explicar que a gente não podia, praticamente não podia falar nada, não é como hoje. Hoje já te falam até demais, mas pronto. Nessa manhã, isso foi de madrugada, que ouviu? Era umas 7 da manhã, 6, 7 da manhã. E quando foi para a rua, aqui em Penha-Garcia? Quando foi para a rua, daí a bocado abria, morava lá em cima, na casa do meu sogro. Quando olhei para a rua, já vinham os carros, os jipes da tropa além aqui à estrada afora, disse, olha, já vem aí, já está tudo estragado, disse, temos que ir para a guerra outra vez. Depois vinham lá um rapaz aqui da terra, que é aí... também é imigrante hoje, eu vinha aí que ele estava na tropa ainda, e lá que é que veio, vieram aí a fazer o reconhecimento. E então depois já fomos acompanhando, depois em Portugal não havia rádio, não havia postos, e eu então depois fui acompanhando o rádio dos postos espanhóis, como compreendo bem, e a gente tinha mais informações para o posto espanhol do que por cá. Então, quando conseguiram, depois já começaram a passar à televisão, coisa do 25, E na Guiné estive com o Spínola. O general Spínola andou muito comigo no carro, que eu era chofer. Foi chofer do Spínola? Não, andou comigo quando íamos em colunas, ele vinha lá ao acampamento onde a gente estava, depois íamos a visitar outros acampamentos, lá mais para o meio do mato, não é? Como se dizíamos lá, para o campo.
Que aquilo era tudo mato, aquilo havia lá sítios que você pôs as árvores por baixo, era só a picada e por cima quase mal se via o sol. E andou muita vez comigo no carro. Estive lá à volta de um ano e meio com ele. Que memórias tem desse homem? Uns diziam que a mim nunca me fez mal, uns diziam que era bom, outros diziam que era mau, uns diziam que era melhor para os pretos que para os brancos, porque, é claro, ele tinha que fazer a psícola dele, como diziam lá. Tinha que fazer a psícola, porque ele era o governador da Guiné e era o general das Forças Armadas. Mas, pronto, o homem não era assim, não era... Posso dizer que não era severo nessas coisas. Hoje sente que foi uma luta que valeu a pena? Não valeu a pena nada ali. Lá, o que é que a gente tirou de lá? Acho que não tiramos de lá nada. Perda de pessoal português, muitos, não é? Ali na minha companhia no meu batalhão tivemos uma perda de uns... O ano que eu lá estive, entre 72 e 74, tivemos uma perda de 12 homens. 12 soldados que morreram em combate lá, minas e etc. E o batalhão era composto de quantos elementos? O batalhão era composto de 900 pessoas, 4 companhias. E eu estava na CCS, que era a Companhia dos Comandos. Portanto, nós estávamos no centro e depois tínhamos as companhias em volta a 10 km, a 15 km. E nós estávamos mais ou menos... Mesmo assim, ainda conseguimos ter um ataque ao quartel. Ainda conseguiram passar lá um ataque. Por acaso, nós não tivemos... Aí, nesse ataque, não tivemos... Não sofremos vítimas nenhumas, foi só danos materiais. Recebeu algum louvor? Nós não éramos os choferes, o pessoal, o alferes até queríamos dar um louvor a todos, uma medalha, não sei o quê, depois peço que o sargento, ou não sei o quê, não quis. Queria dar aos 2 ou 3, disse não, ou dás a todos, e o nosso comandante de companhia disse ou dás a todos ou não dás a nenhum. Então ficamos. Já nos referiu que não valeu a pena. Não. Isso é que há momentos nos disse que foram 3 anos perdidos. Pois, veio para mim, não é? Para mim foram 3 anos da minha vida de existência perdida. Nestes 3 anos podia ter feito muita coisa, podia correr mal, mas podia correr bem, era muito mal. Se quer nos recordar mais alguma história que tenha Penha Garcia, que queira partilhar connosco? Penha Garcia, não, pronto, os gajos naquela altura, tenho as recordações de gente, era que éramos muita rapaziada e havia sempre, não havia as festas como há agora, né? Mas aos domingos havia sempre uns bailes, havia sempre uns divertimentos para a malta nova. E gostava? Havia muita malta nova naquela altura. Não é como hoje. Bom, agora já começa aí outra. O pessoal agora também, é claro, a rapaziada já não é a mesma, não é? E é desses tempos que tem mais saudades? Claro, há pessoas que têm saudades dessas coisas que a gente tinha. Quando íamos, por exemplo, a levar o café à Espanha, era uma alegria. Se corria tudo bem, o gajo vinha de lá tudo contente com o dinheiro na carteira, né? E era... Agora, quando passo aí na Espanha de carro, digo assim, como é que a gente conseguia vir para aqui de cavalo? Hoje já custa lá ir de carro, e naquela altura ia de cavalo e vinha. Chegámos a fazer, por exemplo, saíamos aqui das termas de Monfortinho às 7 da noite, regressávamos ao outro dia às 5 da tarde. 5, 6 da tarde. Sempre a andar no cavalo. Aqui, ali, lá descansávamos, tínhamos uma pausa aqui ou ali, mas pronto. A gente já tinha, como dizem, calo como os macacos nas nalgas de andar a cavalo. Mas também, dada esta proximidade com Espanha, havia muitos casamentos de Penha Garcia com jovens espanholas? Sim, muitos não. Mas houve alguns. E espanhóis com portuguesas também. Havia vice-versa, havia os dois. Mas não... No seu caso, a
em solteiro nunca catrapiscou nenhuma espanhola? Sim, era o meu prazer, era ir a festas para a Espanha. E as espanholas eram mais, como é que lhe dizer, eram mais festeiras. Uma das festas, quando íamos para as festas, eram mais... nós aqui, as portuguesas, bem, sobretudo aqui na aldeia, não é? As raparigas eram assim um bocado mais... e a gente, as espanholas, já íamos para o cinema, beijávamos, assim, coisas, e aqui em Penha Garcia não tínhamos direito a isso. Ainda era um povo, Penha Garcia, muito fechado. Era. Nessa coisa, a relação à Espanha era muito fechada. Era muito fechado. Eu via aqui estas vilas aqui próximas dali de Valverde e Selheiras, quando havia lá festas, nós ali íamos sempre para lá, porque era mais divertido que aqui. Era mais advertido, os espanhóis eram mais advertidos. Mas não há terra como a sua? A Penha Garcia é a Penha Garcia. Porquê que diz isso? Foi cá que a gente nasceu, foi cá que a gente viu tudo, viveu os bons e os maus momentos e pronto, olha, cá estamos para aquilo que der e vier. Família praticamente, ainda somos 5 irmãos, já morreram 4. E ainda vamos fazendo assim uma festinha, de vez em quando. Agora, um dia destes, fomos ali para a piscina das Termas, os que cá estamos, e alguns filhos, já primos e tudo. Éramos alguns 30 para aí.